Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu trago para vocês um tema que eu gosto muito, que eu já trouxe outros vídeos relacionados a esse tema e que agora nesse conteúdo aqui vai ser bem complementar. Vamos falar sobre a botânica astrológica. A botânica astrológica consiste basicamente no trabalho com as plantas baseado no posicionamento dos astros. As plantas são plantadas e colhidas de acordo com posição astrológica auspiciosa e também podemos definir a regência planetária de uma determinada planta de acordo com a sua estrutura física. Essa é uma parte que eu já tinha dito para vocês que eu tenho uma certa dificuldade para lidar, principalmente porque enciclopédias que orientam a gente, como por exemplo a enciclopédia Cunningham de ervas, elas são muito regionais. Plantas nativas do Brasil nós não encontramos lá. Então é necessário fazer um estudo, ter um conhecimento prévio de como é feita a definição da regência planetária sobre as plantas. Então esse trabalho é muito bom, a gente pode continuar mantendo o nosso catálogo mágico de plantas para fazer as nossas anotações sobre usos medicinais, usos mágicos, mas nós vamos ter a facilidade de poder catalogar plantas que são nativas da nossa região, que tem aí no seu quintal ou no parque da sua cidade e que você não vai encontrar na maioria das enciclopédias que não possuem plantas nativas do Brasil. É uma ciência super simples, tá? Eu fiz alguns testes, né? Primeiro fiz todo o estudo de como é feita a definição da regência planetária de acordo com a forma física da planta e depois fui fazendo testes sem olhar no meu catálogo mágico que já tinha ali toda a descrição da planta, o uso mágico e a regência planetária e fui pegando plantas no meu quintal e baseado naquele estudo, verificando a forma física da planta, daí eu cheguei à minha conclusão, essa planta é regida pelo Sol, ou é por Vênus, ou é por Marte, e depois, posteriormente, eu ia até a enciclopédia Cunningham, caso tivesse a planta lá, e confirmava que estava correto a definição da regência planetária de acordo com aquela definição pela forma física da planta. E deu muito certo. Eu vou passar para vocês exatamente as definições físicas das plantas, para vocês identificarem a regência planetária como eu tenho anotado no meu manual. E vocês podem confirmar na enciclopédia Cunningham ou em outras enciclopédias, outros livros que orientem os usos mágicos e a correspondência planetária das plantas que façam uso desse sistema que ele é bem tradicional. A botânica astrológica não deve ser confundida com a medicina astrológica e a doutrina das assinaturas. A medicina astrológica consiste no diagnóstico e tratamento de acordo com o mapa astral da pessoa. E a doutrina das assinaturas consiste na prescrição de determinada planta para um tratamento no corpo de acordo com a forma física da planta. Dá para confundir um pouquinho com a botânica astrológica porque tem esse trabalho de identificar e de analisar a forma física ou o local onde a planta cresce. Porém, na doutrina das assinaturas, isso é verificado para ser aplicado de maneira medicinal no corpo. Por exemplo, plantas cuja folha tem formato de coração serão usadas para tratamentos cardíacos. Uma cenoura, por exemplo, se você cortar ela, ela parece um olho, né? Parece a bolinha do olho. Então, a cenoura vai ser aplicada para um tratamento nos olhos. Essa é a doutrina das assinaturas. Na botânica astrológica, a gente define a regência planetária da planta de acordo com a forma física ou local onde ela cresce. E por que nós precisamos saber da regência planetária de uma planta? Porque nós usamos isso na maioria dos nossos trabalhos. Colher ou plantar a planta num momento astrológico auspicioso potencializa os seus poderes, tanto medicinais quanto mágicos. Nós usamos as plantas aí em incensos, defumações, elixires, poções, amuletos, talismãs, já falei banhos? Defumações, incensos, limpezas, purificações, consagrações, espagíricos, oferendas, guirlandas. Então, só para vocês terem uma noção, o nosso trabalho com a natureza no paganismo, ele é muito estreito, né? A gente está em constante trabalho. Então, indo também pelo princípio da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para a gente poder
usar o melhor, né, o máximo, a potencialidade máxima das coisas, saber a relação certinha, colher numa hora certa, fazer o ritual numa hora certa. Se a gente usar esse método, a gente consegue catalogar e usar plantas que são nativas da região e que nós não vamos encontrar nas enciclopédias estrangeiras. Também facilita se você está em algum lugar e não tem ali o seu manual em mãos, né? Ou não tem enciclopédia, ou não tem o teu catálogo ali com as tuas anotações pessoais. Você pode usar uma planta em qualquer momento. Tem gente que tem a tabela planetária decorada, até não é muito difícil de decorar. Dá até para fazer alguns cálculos, se você não tiver ela em mãos, você tendo ali os primeiros horários, depois ela é uma sequência, né? Tendo ali o primeiro horário do momento de domingo, depois é só ir calculando e completando a semana. E aí, com o uso da tabela planetária e aquele princípio básico ali para analisar a forma física da planta, você consegue rapidamente definir a regência planetária e fazer o uso adequado da planta, seja para um fim medicinal ou mágico. Eu vou deixar também na descrição alguns livros que foram complemento para os meus estudos dessa área, tá? Da botânica astrológica. Algumas coisas não são exatamente sobre o trabalho com plantas em si, tá? Mas são assuntos, são temas que vão te ajudar muito a compreender o porquê do uso das plantas dessa maneira, né? Por que usá-las com a correspondência astrológica correta e também alguns outros princípios que podem ser aplicados na arte num geral quando você for trabalhar com plantas. Como esse é um assunto que eu gosto muito, esse é só o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos, tá? Eu vou trazer agora para vocês como identificar as plantas, tá? Como identificar a regência planetária delas de acordo com a forma física ou o local onde elas crescem. E nos próximos vídeos eu vou trazer individualmente, planeta por planeta, para não ficar um vídeo muito extenso, porque pelos meus cálculos ali, pela quantidade de texto, ficaria um vídeo de mais de 1 hora, então eu vou dividir em partes e vou falar planeta por planeta, os usos mágicos, gerais e medicinais. Lembrando que naquele nosso trabalho com o catálogo mágico de plantas, onde a gente faz um catálogo com as plantas nativas do lugar onde a gente mora, plantas que a gente tem em mãos no nosso vasinho de plantas, ou uma árvore que tem num parque próximo, a gente coloca muito também os usos populares, né? Então isso é uma coisa que você não vai abrir mão do seu catálogo mágico, mas tem aí a facilidade de trabalhar com as plantas de maneira correta em qualquer lugar e a qualquer momento. Plantas regidas pelo Sol. Algumas plantas regidas pelo Sol possuem cor alaranjada ou dourada, são grandes e com formato exuberante. Às vezes, precisam sol pleno para sobreviver. Às vezes, são plantas que sobrevivem em áreas áridas. Possuem odor marcante. A maioria resiste a venenos. Hastes retas e verticais. Plantas regidas pela Lua. Em geral, são plantas suculentas e úmidas. Possuem folhas macias. Podem possuir flores brancas. Ervas que crescem ao redor ou dentro d'água. Plantas que florescem à noite. Plantas com seiva leitosa. Plantas regidas por Marte. Geralmente possuem espinhos, pontas ou saliências. Podem possuir cor avermelhada. Podem possuir formato fálico. Geralmente, o cheiro e o sabor são quentes e picantes. Plantas regidas por Mercúrio. Possuem múltiplas folhas, caules finos e perfumes suaves. Às vezes não possuem flores. Podem conter múltiplas ranhuras nas folhas. São delicadas. Às vezes possuem babados. Têm aparência leve e sutil. Trepadeiras e plantas que crescem rápido.
As hastes raramente ficam na vertical, mas geralmente são flexíveis. As flores tendem a ser pequenas. Às vezes, as folhas são peludas ou felpudas. Plantas regidas por Júpiter. Tendem a ser nutritivas, vistosas, exuberantes, grandes e possuir odor notável. São ricas em óleos essenciais. A coloração das flores tende a ser roxa ou amarela. A maioria das grandes árvores são regidas por Júpiter. Plantas regidas por Vênus. Frequentemente possuem flores claras, delicadas e perfumadas. Geralmente são plantas aromáticas com fragrância doce. A maioria das flores de frutas estão sob seu domínio. Plantas com mucilagem excessiva e frutas vermelhas. Plantas regidas por Saturno. Geralmente possuem pouca ou nenhuma flor, odor e sabor desagradáveis e podem ser venenosas. Podem ser refrescantes ou amargas. Analgésicos e narcóticos são de natureza saturnina. Podem ter aparência acinzentada e flores azuis. Exibem qualidade nodosa e geralmente são plantas perenes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você já pratica botânica astrológica, deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema e também sugestões para os próximos vídeos. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!